Bom dia, eu sou Silvana Medeiros, desse canal que é o Saúde como Caminho, onde a gente está sempre procurando caminhos para a saúde. Ontem eu falei sobre a diferença entre alma gêmea e a relação onde há um encontro de almas gêmeas, onde acontece o encontro de almas gêmeas, e uma relação onde está havendo um emaranhamento. E aí eu vou explicar mais aprofundadamente o que danado é um emaranhamento. O que é um emaranhamento emocional, afetivo, que alguns poderiam dar, algumas tradições podem dar o nome de karma, um relacionamento kármico. Seria a mesma coisa, ou quase a mesma coisa, de se falar um relacionamento onde existe um emaranhamento emocional. É assim, duas pessoas que têm histórias de vida com situações afetivas, amorosas, que de alguma forma encontram ressonância na história de vida da outra. Elas têm semelhanças, elas têm frequências de situações parecidas que quando elas se encontram, elas acionam gatilhos. A forma de uma ser, né? Não há nada proposital. Na verdade, naturalmente, a maneira de uma se comportar e a outra se comportar aciona um gatilho de dor uma na outra. E aí se cria uma série de conflitos onde essas pessoas começam a conviver e lidando com esses conflitos que surgem a partir dos gatilhos que são acionados na convivência, elas começam a se ferir e muitas vezes ampliar a dor uma da outra. Vou dar um exemplo para poder facilitar o entendimento. Veja bem, vamos dizer, todos nós, quando crescemos na relação com os nossos pais, por serem como a gente, seres humanos que estão cheios de qualidades e cheios de dificuldades, com suas próprias histórias de vida, muitas vezes onde houve faltas relacionadas a situações de abandono, de rejeição, de desorientação, solidão, insegurança. Então, esses pais que tiveram essas histórias, normalmente, quase todo mundo, eu acho que todo mundo um pouco tem, um pouco na sua história, situações de rejeição, abandono, faz parte, se não com os pais, dentro da família, na escola, na convivência, sofreu bullying. Olhe, na nossa história de vida, todos nós passamos por situações boas e situações delicadas que vão criar em nossa memória afetiva traumas, né? É o que a gente chama de traumas. Traumas são o quê? Foram situações que a gente na época viveu e não conseguiu digerir. Então, não conseguindo digerir, ficou na nossa memória. Ficou na nossa memória emocional e todas as vezes que a gente passa por uma situação parecida com aquela que a gente viveu na infância, isso vai acionar em nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo mental, uma série de reações. Por exemplo, tem pessoas que têm, quando entram numa situação onde elas se sentem de alguma forma rejeitadas ou sentem medo de se expor justamente pela rejeição, o estômago, você sente uma dor no estômago, pode sentir uma taquicardia, pode começar a suar frio, pode sentir uma pontada na cabeça, dor de cabeça, pode sentir uma angústia. Olha, os sintomas são os mais variados de pessoa para pessoa. Mas os traumas, eles não são simplesmente memórias. Memórias em termos de pensamento, elas são memórias integrais. Elas são memórias que comprometem seu corpo físico, seu corpo emocional, sua mente e sua conexão com Deus. Porque você fica completamente tomado por um conjunto de sintomas que muitas vezes paralisa você. E aí, toda vez que você passa pela mesma situação, que o mesmo gatilho é acionado, esse quanto de sintomas pode ser reforçado e até ampliado
e pode chegar num grau de adoecimento tal que você precise de medicação. Então veja, quando duas pessoas, elas chegam uma na vida da outra com situações traumáticas, né, que acionam, que quando vão conviver, acionam esses gatilhos, né? Isso vai gerar muita dor, gente. Então isso se chama um emaranhamento. Então vamos dizer que eu já vivi relacionamentos onde eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com o movimento da pessoa, que é uma pessoa que tinha um estar na vida muito instável, de muita instabilidade. Então, uma pessoa que tinha uma flutuação emocional muito grande. Quando a gente tem uma flutuação emocional muito grande, a gente vai ter instabilidade. E essa instabilidade vai levar a gente não ter muito lastro para se comprometer conosco, com nossos projetos, com nossas ideias, com nosso propósito de vida, porque a gente vai estar, por exemplo, a gente estabelece um propósito de trabalhar todos os dias. E aí, devido à flutuação emocional, você acorda muito triste, acorda muito inseguro, e aí você não consegue fazer aquilo que você se propôs. Seus pensamentos flutuam, né? Ah, não vale a pena, vale a pena, não vale a pena. Aí você se sente desestimulado, você deixa de fazer aquilo naquele dia. E toda vez que você deixa de fazer alguma coisa, eu venho reforçando muito isso nos vídeos, toda vez que você deixa de fazer algo que você havia se comprometido, esse compromisso dentro de você vai se enfraquecendo e isso reverbera fora. Então, às vezes, você se compromete com uma pessoa de se encontrar com ela para fazer algo, ou apenas ir para o cinema, ou desfrutar um momento, ou uma boa conversa, mas como você tem uma flutuação emocional muito grande, você não vai, ou você chega atrasado, e aí aciona o gatilho se a outra pessoa teve na sua vida situações de abandono, de rejeição, esse comportamento de flutuação vai disparar o gatilho de situações de abandono anterior. Então a pessoa vai chegar, não vai chegar, marcou a hora, já faz meia hora, não chegou. Então você começa no corpo, aquela que tem a situação de abandono, que era no caso eu, começava a ficar angustiada, tensa. E aí quando a pessoa chegava, eu ia questionar e às vezes a gente entrava em conflito e acionava o gatilho nela de cobrança, de repreensão que a pessoa tinha na infância, que viveu na infância, ser cobrada, ser repreendida, ser julgada, ser muitas vezes criticada. Então a criança que foi muitas vezes criticada, ela vai carregar também uma situação de rejeição muito grande, porque a crítica na infância leva a esse sentimento de inadequação da criança. E aí ela também vai, quando eu cobrava, quando eu criticava aquela falta de compromisso com o horário, a pessoa também se sentia rejeitada. Olha, veja, olha que emaranhamento. Uma chegava atrasada, disparava o gatilho de abandono e rejeição, a outra cobrava, no caso eu, e também disparava o gatilho de rejeição e abandono. E aí essa situação vai ficando muito o quê? Muito confusa, cada vez mais confusa, cada vez mais cheia de atritos, de falhas de comunicação e as duas pessoas vão sofrendo. Até que uma delas, ou as duas, né? Mas muito raramente são as duas, uma delas para e diz, não, tem alguma coisa errada. O que é que eu posso fazer para resolver isso? Né? E geralmente você precisa se afastar dessa pessoa e aí vai ter uma série de outras questões que a gente precisaria abordar e a gente vai abordando aqui calmamente nos vídeos, que seria você tem que se fortalecer, porque geralmente essas pessoas elas lhe oferecem também aconchego, apoio, amizade, e você vai ter que se fortalecer para se afastar um pouco dessa situação com essa pessoa para entender por que você entra nesses estados de confusão, de angústia toda vez que alguns comportamentos dessa pessoa se repetem. E aí, na medida que você percebe, você pode tratar, né, trabalhar terapeuticamente para curar essas faltas que você teve na infância, se fortalecer e assim aprender a lidar ou escolher estar ou não na companhia de pessoas que têm esse comportamento, que aí é outra questão também. Mas o importante é você perceber que você só entra nesse estado de desarmonia porque você tem uma história. E a outra também. Então não há culpa, não há uma responsabilidade unilateral.
há uma corresponsabilidade, nesse caso, das relações emaranhadas, há uma corresponsabilidade. Então, as coisas, os gatilhos são disparados devido a, assim, vamos colocar 50% de cada lado. Então, cabe às duas pessoas pararem, avaliarem o que é que essa relação está trazendo e aí escolherem se querem continuar na relação ou não e trabalhar isso dentro de si para curar essas faltas e resolver suas questões, que é isso que a gente precisa para ter uma vida melhor, não é isso? Pois bem, espero que vocês tenham entendido que é um relacionamento emaranhado, que muitas vezes a pessoa confunde com o amor. Diz, ah, meu Deus, eu não consigo me afastar de fulano ou de fulana, porque eu amo. Deve ser um amor muito profundo. Às vezes não tem nada a ver com amor. Tem a ver com o emaranhamento, com a prisão. Uma prisão kármica, uma prisão onde um aciona no outro situações difíceis e por isso não conseguem, acabam se prendendo, se amarrando energeticamente uma na outra e não conseguindo abrir, soltar. E aí você vai precisar de um trabalho energético, terapêutico, psicológico, para poder soltar isso e vocês se libertarem dessa situação que faz vocês sofrerem, certo? Então não tem nada a ver, uma relação de emaranhamento que muitas vezes segura, se prorroga por muitos anos, né? Até dentro de casamentos de 10, 20, 30 anos de casamento, você não deixa aquilo ali, não é porque você ama, é porque na verdade vocês estão emaranhados, entendeu? Se vocês tiverem dúvidas um pouquinho mais sobre isso, só é perguntar aí nos comentários que eu aprofundo o tema, ok? Beijo, fiquem com Deus. Se vocês acham que nossas falas podem ajudar alguém que vocês conhecem, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se ainda não se inscreveram, se inscreva no canal, acione o sininho aí para receber a notificação quando a gente coloca um vídeo, ok? Beijo, amanhã tem mais.